Graça e paz a todos, amados. Vamos falar aqui sobre desobediência. Vou comparar aqui com vocês, lá no início de tudo, lá em Gênesis, com Lucas 16, 18, tá? Sobre o casamento, sobre o repúdio. Bom, Eva desobedeceu a Deus e seu marido, Adão, caiu no mesmo pecado. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comer, certamente morrerás. Então houve uma advertência aqui, falou para o homem não comer. Ainda não existia Eva, tá? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só? Farei para ele alguém que ele auxilie e corresponda. Isso também podemos abreviar aqui o que? Auxilie. Mostra mais uma vez que a mulher não foi nascida para liderar, ela foi para auxiliar. E isso não menospreza ela nem um pouco. Ela coloca ela com o seu marido, auxiliando o seu marido, dando conselhos ao seu marido, tá? Por isso que não existe pastorado feminino. Mas não é esse o assunto. Então aqui nós vimos que houve a desobediência, tá? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Aí eu te pergunto, Eva obrigou o seu marido a comer? Ele comeu porque quis, tá? Então não tem essa de culpar Eva. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então vimos a desobediência. Vimos que Eva preferiu dar ouvidos à serpente do que a Deus. Pessoas hoje em dia estão dando, a gente fala sobre o casamento, que ele até que a morte se separe, que está na Bíblia, que só existe uma cláusula para a gente se casar com uma outra pessoa, se o primeiro cônjuge falecer. Pode ter acontecido adultério, pode ter acontecido agressão. Casar com outra pessoa só no falecimento do agressor ou do adúltero, ou seja quem for. Se divorciou e casou com outro, vai estar em adultério, tá? Vamos dar um salto aqui. A gente pode falar de várias desobediências na Bíblia, inclusive de Jonas, de Balaão, que Jonas tinha que falar para Nínive se arrepender, mas ele resolveu ir para Tarsis. Chegando a caminho de Tarsis, Deus fez com que ele fosse engolido por uma baleia para poder ir até Nínive, pregar o arrependimento a Nínive. Balaão era um profeta pagão. Balaque, o rei, quis dar a ele dinheiro para poder ele amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus fez com que ele abençoasse ao invés de amaldiçoar. Aquilo que Deus abençoa, abençoado está, tá? São tantas desobediências na Bíblia. E assim como todo aquele que desobedece a Deus, onde o Senhor nos adverte que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, e ao se divorciar e casar com outro, estará em adultério, tanto o repudiador quanto o repudiado. Tá, esse foi só um breve resumo que eu deixei gravado aqui. A gente encontra isso também em Lucas 16, 18, que diz: quem se divorcia de sua mulher e se casa com outra mulher estará cometendo adultério. Quer dizer, a pessoa resolveu se divorciar do cônjuge, resolveu se divorciar e quando estava com a carta de divórcio em mãos, resolveu se casar com outro, adulterou, tá? E agora, e o homem que se casar com uma mulher que não queria se divorciar, mas ela não deixa de ser divorciada, vai estar adulterando com ela. Então, o que a gente entende aqui? Por isso que eu trouxe Lucas 16, 18 para comparar lá com Gênesis, lá no princípio, no início de tudo. Eva resolveu pecar, desobedecer a Deus. Eva resolveu dar ouvidos à serpente e não a Deus. Tá. A Eva ofereceu a Adão e ele também pecou, porque ele também desobedeceu a Deus. E ele não tem que culpar Eva. Mesma coisa a gente no casamento. Estamos casados direitinho. Um dos cônjuges resolve se divorciar e casar com outro. Aí você vai dar ouvido à serpente, que o pastor da tua igreja falou que pode, em caso de abandono. Em caso de divórcio,
você pode se divorciar e casar com outro. Você está preferindo ouvir a serpente. Aí você vai e casa também. Você vai ser tão adúltero quanto o cônjuge que repudiou. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 em diante o seguinte: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se separar, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie com seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Então aqui está falando para aquele que resolveu se separar, nem sempre é um descrente, porque está dando conselho. Se você resolveu se separar, você permaneça sem se casar. Como é que pode ser um descrente esse que está se separando? Ele vai dar esse conselho para não poder se casar com outro. Provavelmente o descrente, quando se separa, ele vai se casar com outro. Mas existem uns cristãos que se separam porque houve uma agressão, houve um adultério. Ele só entende que não pode se casar com outro. Mas o que esse cristão vai fazer? Vai se separar durante um certo tempo, vai botar os joelhos no chão, interceder pelo seu cônjuge, agressor ou adúltero, entende? Interceder por ele para ver se Deus liberta ele, dê a ele o Espírito Santo para ele se arrependa. E futuramente esse casamento pode só ser restaurado. Aí continua aqui, aos outros eu mesmo digo isto e não o Senhor. Se um irmão tem mulher que não crê e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido que não crê e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie do seu marido que não crê. Pois o marido que não crê é santificado pelo meio da mulher que crê. E a mulher que não crê é santificada por meio do marido que crê. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Então, é uma ordem. Você que crê, você está forte espiritualmente, porque o Espírito Santo habita em vocês. Então, você vai orar sempre por eles. Se ele resolveu se apartar, você vai continuar orando por eles, porque você está santificando aquele descrente que resolveu se apartar. Tá? Você está santificando aquele agressor, aquele adúltero. Todavia, se o descrente se separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã que crê, não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para viver em paz. Que servidão é essa? Ele é descrente, resolveu se apartar. Provavelmente vai se apartar e vai se casar com outro. Qual é o seu papel? Orar por ele. Porque em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: o Deus com D minúsculo desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se o descrente quiser se apartar, se separar, deixa-o ir. Ele é descrente. O diabo cegou o entendimento dele. Ele está chutando o casamento para o ar. Vocês estão entendendo? Porque ele é um descrente. Mas vocês não são descrentes. O seu papel é interceder pela alma desse descrente. E vamos abreviar aqui para acabar rápido aqui, porque tem até só 10 minutos que eu quero fazer esse vídeo. Você, mulher, como sabe se salvar seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvar a sua mulher? Porque é Deus quem salva, meus amados. Nosso papel é só ir orar. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Então, você que é cristão, você que é o crente, você foi chamado sendo casado. Mesmo que o descrente se separou, se divorciou e casou com outro. Ele que é o descrente, mas vocês são os que creem. Vocês continuam casados, vocês sabem que só pode se casar com outro se aquele descrente vier a falecer. Porque finaliza assim, o versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para casar com quem ela quiser, contanto que ele pertence ao Senhor. Então, enquanto aquele descrente, mesmo que ele casou com outro, estiver vivo, você está ligado a ele espiritualmente, porque você é crente e você crê nisso. Ele não crê. Estão entendendo? Então, meus amados, não vamos cometer os mesmos erros que a serpente fez com que Eva cometesse e Adão cometesse. Então, se o descrente resolveu ir, deixe-o ir. Tá? Ore por ele. E não vai atrás do que a serpente hoje em dia está falando, que são esses pastores dizendo em caso de adultério, em caso de abandono, a gente pode se casar com outro. Isso é mentira, tá? É mentira da serpente. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.